Bom, hoje com o cientista principal da International Flavors and Fragrances, o Eduardo Pimentel Júnior. Olá, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre mercado nacional para contornar a quebra da safra do trigo argentino. A safra argentina, o trigo argentino. Foi uma grande quebra provocada principalmente aí pela seca. A soja também sofreu. No sul do Brasil, aqui também no Rio Grande do Sul, soja e milho também teve aí perdas muito grandes. A Argentina é um dos principais fornecedores de trigo do mundo, né? E é grande vendedor e fornecedor para o Brasil, que não é autossuficiente de trigo ainda, né, Eduardo? Exatamente. Hoje, se nós formos entender o cenário global, a Argentina é o 10º na linha de produção e entrega de trigo. A Argentina Então, dificuldade lá porque deve estar indo retorno para ele. E aí deve estar dando delay. Temos como resolver aí para ajudá-lo, porque senão vai ser difícil. Acho que é isso, né, Eduardo, que está acontecendo. Você está recebendo aí o retorno com atraso, é isso? agora normalizou. Normalizou? Ah, então é melhor, é mais fácil de conversar. Senão atrapalha a linha de raciocínio da gente, é o que a gente chama de delay, né? Exato, tem uma defasagem, um atraso. Bom, mas você dizia, a Argentina é o 10º fornecedor de trigo do mundo. Exatamente. Unidos e Rússia? Eu vou dizer que a Rússia está em quarto, União Europeia em primeiro, a China em segundo, a Índia em terceiro, e Brasil até 2022 era o 15º. Mas o Brasil vem crescendo a sua produção de trigo. Essa safra, inclusive, agora foi muito boa. E o Brasil pode se tornar um player internacional para a entrega de trigo também, além de abastecer o seu mercado interno. Exatamente. Eu sempre acreditei no Brasil, Otávio. E essa última safra, o Brasil teve um aumento de produtividade aí em torno de quase 30%. Então, esperávamos aí uma produção em torno de 6,5 milhões, chegamos a 9,5. Então, hoje, sinceramente, eu não sei te falar em que posição o Brasil está, mas não está em 15º, com certeza, porque a Argentina caiu de 20 milhões para 13,7. A Argentina era o 10º e nós estamos com 9,5. Então, aí estamos aí dentro, talvez, entre o 12º, 13º, e eu sempre acreditei muito no Brasil. As entrevistas que eu fiz sobre trigo, inclusive com o pessoal da Embrapa, já falava em alguma coisa próxima de 13 milhões, que é próximo que ficou a safra da Argentina aí, com essa perda grande de quase 50% aí, do seu trigo. Portanto, são muito otimistas as previsões para a produção, o aumento da produção do trigo brasileiro e também não só aumento de produção, mas também de qualidade, porque a gente já teve um trigo que acabava indo mais para a ração. O da panificação e de massas a gente acabava importando, né? Melhorou muito a qualidade através das variedades desenvolvidas aí pelos institutos de pesquisa? Bastante. Eu te falo sinceramente, assim, nos últimos anos a Embrapa tem feito um trabalho fenomenal, de primeiro mundo, um trabalho científico de primeiro mundo. Para te dar um exemplo, Otávio, o trigo gaúcho que tinha dentro da nossa imagem, ele tinha um aspecto de ser um trigo mais utilizado para biscoito, por ter uma proteína baixa. Hoje a gente consegue, é possível fazer um pão congelado, que é aquele pão preparado pelas indústrias de pães congelados, que precisa de um reforço adicional na proteína. Hoje nós conseguimos fazer pão congelado com 100% de farinha produzida com trigo gaúcho. E isso aí, para mim, é uma evolução que eu não imaginava ver tão cedo. Isso é fruto aí de um trabalho científico muito forte aí da nossa equipe técnica brasileira, e eu acredito que com mais incentivo na área técnica, na área científica, vamos aí avançar, chegar nos 13 milhões, não somente em produtividade, mas em qualidade, não tenho dúvida disso.
Isso que o pão congelado cresceu tanto, né? Cresceu tanto como a sua presença no mercado. Antes a padaria era o lugar de comprar pão. Hoje você compra muita coisa na padaria além do pão. E os supermercados viraram concorrentes das padarias com várias marcas aí de pães congelados. Todo supermercado tem lá um forno para assar uma fornada de pão francês, por exemplo, ou um pão integral, que vem tudo congelado. Essa é uma mudança de mercado, de hábito, inclusive. Exatamente. No passado, o supermercado tinha sua própria padaria. Hoje, eles optaram, aí existe grandes redes de supermercado optaram por trabalhar com pão congelado, um ganho de produtividade. E vou te falar mais, em São Paulo, já temos postos de gasolina nas lojas de conveniência, onde também encontramos aí pão congelados, que aí é descongelado, ele é assado, e aí o pãozinho na chapa, que é fruto justamente desse mercado de pão congelado. Coisa, que mudança. O que faz a sua empresa International Flavors and Fragrances, sabores e cheiros e fragrâncias? A IFF ela é hoje uma empresa global, está no ranking aí das maiores do mundo. Ela, além da parte de fragrâncias para perfumaria, ela tem a parte de sabores e agora ela tem a parte de ingredientes, a parte de food ingredients, que nós chamamos, que é parte de ingredientes para a indústria de alimentos em geral, ou seja, toda a parte industrial processada, nós entramos aí com ingredientes nas formulações para tentar aí, alcançar o desafio que a indústria pede. Na área de panificação, por exemplo, ou seja, com essa loucura de trigo, com falta de trigo e trazendo trigos de diversas origens, nossa grande meta esse ano é trabalhar fortalecendo as distintas proteínas aí que os moinhos têm conseguido, através de fontes diversas de trigo, fortalecer essas proteínas através de ingredientes enzimáticos, emulsificantes, sistemas funcionais, para poder entregar ao mercado o pão com a qualidade que o mercado está acostumado a receber. E como é que vocês estão atuando aí com esse problema aí da queda da safra de trigo argentino? Você mesmo me trouxe aqui uma novidade que eu não sabia. Praticamente o pão congelado, que hoje é tão comum em grandes centros, já não só em grandes centros, mas é produzido praticamente com 100% do trigo do Rio Grande do Sul, que é uma excelente notícia. Mas a gente ainda tem outros setores que precisam do trigo importado, inclusive da Argentina. Como é que vocês estão lidando com isso? Bem, está entrando muito trigo russo no Brasil. Estamos trazendo trigo também uruguaio, paraguaio, alguma coisa do trigo americano, mas devido a custo, o trigo americano não é a primeira opção. A Rússia tem ofertado aí com um certo grau de desconto, mas uns trigos que eu não diria que são os melhores que a Rússia tem. Ela está, logicamente, vendendo para a Europa com um prêmio por proteína. A IFF tem enfrentado isso. Uma das minhas capabilities dentro da IFF, eu tenho mestrado em oxidação, ou seja, na parte que trabalha justamente na tolerância do glúten. Então, a IFF tem trabalhado muito forte aí nos últimos 2, 3 anos, desde a pandemia, desenvolvendo soluções justamente para enfrentar qualquer tema, qualquer ponto que seja relativo à falta ou a proteínas mais inferiores em qualidade e em quantidade, com o objetivo, lógico, de manter o pão com a qualidade que o brasileiro merece. E com relação ao trigo que eu comentei, o trigo nacional para pão congelado, aqui no Sul ainda não temos essa entrada de 100% de trigo nacional, mas a IFF está trabalhando aí com as fábricas de pão congelado para mostrar que isso é possível, mas lá no sul do país, perdão, falei sul, sudeste não temos, mas no sul, sim, já temos 100% de trigo nacional para pão congelado, com certeza. O Eduardo, você usou um termo aí que você é um especialista na parte de oxidação. Eu imagino aqui, você me corrija, por favor, se eu estiver errado. Imagino, então, que qualidades diferentes de trigo, ou trigos com qualidade inferior, têm mais problema para fermentar a massa. Eu acredito que vocês acabam criando produtos para tentar auxiliar e suprir essa deficiência. Seria isso? Vamos imaginar que no processo de fermentação se produz gás carbônico que faz com que o pão cresça. Então, o pão ele vai crescendo no seu tamanho e eu preciso que
a proteína formadora do glúten tenha força suficiente para fazer com que esse gás formado no processo fermentativo ele não escape. Então, esse processo de oxidação é justamente a junção das duas proteínas formadoras do glúten através de uma reação de oxidação que faz com que o glúten seja tão forte o suficiente para segurar esse gás no processo fermentativo, e aí, quando vamos levar o pão ao forno, isso não seja um problema com relação à não garantia do volume do pão. Ou seja, então, o que você falou tem todo sentido. É interessante porque essa questão de você ter diversos tipos de qualidades de uma proteína para produzir um determinado produto bate muito com o que o Brasil produz hoje, né? Que o Chico Graziano, inclusive, hoje no seu Poder, no Poder 360, que ele escreve a cada 15 dias, dá a sua opinião sobre a questão da reforma agrária brasileira. Mas ele conta um pouco da história, de como surgiu a reforma agrária, que surgiu com um projeto americano do presidente John Fitzgerald Kennedy, JFK, que era para melhorar a condição de vida das pessoas que viviam no campo nas Américas, né? Essa era a proposta, não era dar terra, era melhorar a condição de vida das pessoas e produzir mais. O Brasil importava alimentos 50 anos atrás, né, quando esse programa surgiu, e o Brasil, hoje nós temos aí 240 milhões de toneladas de grãos, o Brasil produzia 20 milhões, o Brasil era importador e hoje é fornecedor de alimentos para o mundo. Então, muita gente não sabe essa história, né? E hoje, por exemplo, o trigo, que é uma cultura mediterrânea, hoje nós temos até trigo de sequeiro no centro-oeste brasileiro. Não é verdade? Com uma qualidade melhor, uma produtividade maior. É o fenômeno da agricultura brasileira. E eu vou te falar uma novidade também, Otávio. Estamos levando trigo para a Colômbia e estamos levando trigo para a América Central. Justamente por toda essa falta de trigo, globalmente falando, alguns outros países dentro da América Latina estão começando a ver qualidade no trigo brasileiro. Então, fazem 2 semanas estivemos na Colômbia fazendo um trabalho, ensinando o pessoal da Colômbia a trabalhar com trigo nacional, e agora temos aí uma solicitação na América Central, o pessoal da Guatemala, o pessoal da República Dominicana, pedindo também auxílio, porque eles têm a intenção de levar trigo nacional para essa região, o que me deixa muito feliz, mostra exatamente o que você tem comentado, ou seja, queremos ser autossuficientes não só em produtividade, mas em qualidade. Nosso trigo, se eu comparar o trigo nacional há 10 anos atrás e o trigo hoje, a evolução científica é fenomenal. Eu lembro uma vez eu voltava num voo de Porto Alegre, isso alguns anos atrás, eu acho que uns 12, 15 anos, e o Recupero estava do meu lado, o ex-embaixador Recupero, não sei se ainda está, continua, e ele era presidente, acho que da Abitrigo, alguma coisa assim, estava diretamente envolvido com isso, além de ministro. E nós comentávamos, e ele me deu esse exemplo, ele falou, o problema do trigo brasileiro é a baixa qualidade, a gente tem que melhorar a qualidade, que é uma coisa, uma realidade que a gente fez hoje, por exemplo, Eduardo, vou até mudar de cultura aqui, mas com algodão, né? O nosso algodão de fibra longa, hoje até o Egito compra o nosso algodão para produzir tecidos finos com fibra longa, que é uma característica do algodão egípcio. Então, louve-se a isso o trabalho de pesquisa, e esse trabalho que vocês estão levando o trigo para a Colômbia e para outras regiões aí, equatoriais e tropicais, deve-se muito às nossas pesquisas. Embrapa, inclusive, que na semana passada teve um livro, Embrapa e Agricultura Tropical, comemorando os 50 anos da Embrapa. Nós adaptamos os produtos aqui. Hoje, eu me lembro quando era criança que se falava, olha, o Brasil nunca vai produzir azeitona para produzir extra virgem ou azeite de oliva. Mentira, está tudo aí hoje. O trigo brasileiro sempre vai ser limitado. Mentira, está tudo aí hoje. O milho que a gente planta na fazenda é para dar para a galinha comer, para a gente matar a galinha e almoçar a galinha no fim de semana. Mentira, hoje nós temos 2 safras de trigo. A uva, não, dá pouquinho no Brasil. Não, nós temos quase 3 safras de uva já no São Francisco. Esse é o milagre da agricultura tropical, né, Eduardo? E o trigo está junto. E o trigo está junto. E eu não posso deixar de ressaltar, você falou da Abitrigo, você falou da Embrapa, eu também falo da Sindus Trigo, temos as instituições de trigo que trabalham assim num esforço conjunto para levantar a imagem do trigo nacional. Eu tenho, dentro do meu escopo de trabalho, eu faço viagens, eu trabalho não só no escopo nacional, trabalho no escopo internacional, e se você compara os nossos técnicos, os nossos moleiros, os nossos cientistas nacionais
e você, por exemplo, vai na Austrália, que tem um trigo de 14% de proteína, e chega para mim e fala como é que você consegue fazer pão com trigo de 9%, eu digo, através de tecnologia, através de estudo, através de conhecimento, e eles olham, não, mas eu não aceito um trigo que não seja de 13, quando é um trigo de 12, os caras estão querendo arrancar o cabelo porque dizem que não sabem manejar esse tipo de situação. Então, eu preciso também, de alguma forma, ressaltar a qualidade dos nossos profissionais brasileiros, porque somos realmente inovadores. Muito obrigado por essa conversa. Para quem quiser saber mais sobre o assunto e sobre a IFF, a International Flavors and Fragrances, né, da qual você faz parte, qual é o endereço de internet de vocês? www.iff.com. Estamos à disposição de todos. Muito obrigado. Um bom dia para você. Um bom dia. Muito obrigado pela oportunidade, Otávio. Ok.